Com a correria do dia a dia, qualidade de vida muitas vezes nada saudáveis e tantas outras condições, o transtorno mental tem se tornado frequente. Pensamentos acelerados, comportamento e emoções influenciam o bem-estar geral de uma pessoa. É importante destacar que transtornos mentais são condições médicas reais e não são resultados de fraqueza ou falta de caráter. E sobre esse assunto de tamanha importância, eu conversei com o Dr. Carlos Felipe Cavalcante Carvalho. Dizendo de uma maneira geral, assim, para a gente ser bem objetivo, o transtorno mental é uma doença mental, é uma doença que acontece no nosso cérebro, que é o órgão mais complexo que a gente tem no corpo, né? E essa doença, ela acomete todos os nossos processos psíquicos, acomete nossas emoções, a nossa inteligência, o nosso controle de impulsos. Também pode acometer regiões que controlam o nosso ciclo sono-vigília, fazer a gente perder o sono ou alterar o sono, o apetite. Então, assim, é um transtorno mental, a gente dá esse nome, mas no resumo das coisas, é uma doença mental, né? E a ansiedade? Todo mundo tem um pouquinho, é comum? Essa é uma boa pergunta, porque é até bom para eu frisar uma coisa, assim. Os últimos dados da OMS do ano passado viram que no nosso país, no Brasil, a ansiedade ganha da depressão. E nós somos, segundo dados da OMS, o país mais ansioso do mundo, né? E, assim, fica aquela questão, né? Assim, será que é o nosso estilo de vida? Por quê, né? Mas a ansiedade, ela é a gente diz que é uma emoção, assim, universal, que ela acomete, assim, todo o ser humano. Então, é comum, é normal a gente ter um pouco de ansiedade, né? É até uma reação assim, ligada à preservação da nossa espécie, né? Porque a pessoa ansiosa, ela, assim, a ansiedade numa dose adequada faz a pessoa ter um rendimento melhor. Quando você está ansioso, você se preocupa, se prepara um pouco mais para uma prova, para um exame, você chega na hora do compromisso. Se você vai atravessar a rua, você tem um pouquinho de ansiedade para ver se vem carro ou não. Então, a ansiedade é uma coisa que faz parte da nossa vida psíquica e ela só se torna um problema quando ela começa a ser exagerada, né? E o diagnóstico, como é feito? O diagnóstico, assim, é muito importante que a pessoa passe com um especialista, né? Assim, no caso, um psiquiatra, porque, assim, o diagnóstico, ele não é feito com exame de sangue, não é feito com exame de imagem, não tem nenhum tipo de exame, uma tomografia, um exame de sangue que a gente pode apontar, essa pessoa tem um transtorno de ansiedade. Esse diagnóstico é feito através de entrevistas que o profissional faz com o próprio paciente. Tem uma coisa na nossa entrevista que a gente fala que é o exame do estado mental. Nesse exame do estado mental, que a gente elabora esse exame durante a entrevista, a gente vai verificar as funções psíquicas da pessoa e através disso a gente consegue reunir elementos para dizer que essa pessoa está sofrendo com um problema de ansiedade. A gente também usa muitos dados da história da pessoa, né? A história de vida, e também é muito importante a presença de um familiar nessa avaliação. Então, reunindo todos esses dados, é que a gente consegue dizer com segurança, assim, essa pessoa está com um problema de ansiedade, né? E, no caso, o doutor falou sobre a ansiedade, que ela está em primeiro lugar, mas a depressão, essa é a vilã? Olha, eu diria, assim, que aqui no Brasil é a dupla dinâmica, depressão e ansiedade, porque logo em seguida da ansiedade vem a depressão. E é muito comum as duas virem juntas, né? É difícil a gente ter um caso assim, em que só
a pessoa tem um quadro puro só de ansiedade, só de depressão. Muitas vezes a pessoa deprimida tem crises de pânico. A pessoa ansiosa, que ela não busca tratamento, ela acaba evoluindo para um quadro depressivo, com choro, tristeza. Então, as duas ali estão de mãos dadas, assim, né? São as duas maiores responsáveis. E o tratamento também são parecidos? O tratamento, ainda bem que o tratamento é parecido. Aliás, muitos medicamentos que a gente passa para um quadro de ansiedade, para o quadro depressivo, muitos medicamentos são, têm indicação para a mesma coisa. Eu sempre digo, assim, explico para os pacientes que na hora que você, por exemplo, a pessoa tem um quadro de pânico, né, um quadro de ansiedade generalizada, essa pessoa ela vai tomar um antidepressivo. E aí eu explico que está escrito lá que é um antidepressivo, mas esse nome não é o mais correto, porque faz a gente pensar que é só para depressão, mas não, esse remédio é também para o quadro de ansiedade, né? Então, só que ele diminui a ansiedade não de uma maneira instantânea, conforme a pessoa vai tomando, vai passando os dias, uma semana, duas, aí é que ela começa a se sentir melhor. Então, o tratamento é medicação e a psicoterapia, que a pessoa passe em sessões de terapia com psicólogo ou psicóloga, pelo menos uma vez por semana. E tem que seguir à risca direitinho, ou de repente, porque tem muitas pessoas que costumam seguir com o tratamento, começar o tratamento e de repente para. Sim, é verdade. Olha, isso é muito comum, viu? Eu digo até que é uma questão do ser humano, né? Ele piora se parar. Então, aí tem uma coisa que engana, porque na hora que a pessoa para o remédio, ela não piora logo nos primeiros dias. Do mesmo jeito que o remédio leva um tempo para fazer efeito, na hora que a pessoa para, ele leva um tempo para deixar de fazer efeito. Então, pode causar na pessoa a falsa percepção de que ela está bem e de que ela não precisa do remédio. Mas aí depois de 2, 3, às vezes 1 mês, aí que a pessoa piora de novo.